Olá! Seja bem-vindo ao programa Dias Melhores. Um espaço onde a fé encontra a vida real. Aqui você encontrará sabedoria, reflexão e direção prática para o seu dia a dia. Prepare-se para dias melhores, com propósito e fé. Conhecer a Deus, conhecer a Jesus, e Ele vai consertar a tua vereda, né? Deus vai consertar. Enquanto você está me ouvindo aqui, Deus está trabalhando em nome de Jesus, tá certo? Em nome de Jesus. Enquanto você está ouvindo a palavra de Deus, Deus está trabalhando na área que você necessita. Eu estava escrevendo esse sermão e Deus estava mostrando, e você não vê, eu estava, tem 1.700 vídeos no YouTube, 1.000 e tanto no Instagram, é muitos anos, né, pregando. E então eu não sou de eis que não, só se eu, aí quando eu sinto no coração e Deus mostrando uma pessoa com a questão de útero e Deus dizendo que ia sarar. E eu fiquei com isso no meu coração. Eu digo, bom, eu vou fazer uma viagem agora recente, vou para os Estados Unidos, não sei se vai ser no aeroporto que eu vou orar ou vai ser nessa live que eu vou fazer hoje, mas uma coisa eu tenho certeza, tem alguém que vai receber cura da parte de Deus nessa noite, tá certo? Tem alguém que vai receber cura da parte de Deus nessa noite. Bom, o diabo, já falei, né? O diabo criou a primeira contenda, né? De uma coisa que a Eva, aí não concluí isso. A Eva precisava de saber mais do que Deus. Pra quê? Agora me digam. A pessoa mora numa fazenda chamada Jardim do Éden, que tem de tudo. A água é mineral 00, de tão pura. Entendeu? A pessoa não precisa usar óculos, entendeu? A pessoa não precisa usar roupa, é climatizado o tempo todo, porque não usava roupa, então não podia ser frio e nem podia ser muito quente, porque senão teria que proteger do sol. É um negócio top de linha, tá certo? Tinha comida boa, marido bonito, ele tinha esposa bonita, tudo do bom e do melhor, tinha animal, os animais não almoçavam eles, que isso é maravilhoso, você tá lá vê um leão, cara, não tem nada não. Diga aí, leão, bom dia, meu irmão, tudo bem? Pá, pô, aí o leão ia lá, vai, não, o leão não vai comer ninguém, o urso não come ninguém, é tudo tranquilo, tudo aí chega alguém e diz, não, besteira, você vai ser mais inteligente do que Deus, pra quê? Entendeu o que é a sedução? Tem coisas que o diabo chega para oferecer para você, rapaz, é um esquema. Vi falar que estão fazendo lá não sei aonde, tem até fulano, tem as autoridades, tem um político fazendo esquema. E para que você precisa disso? Tá certo? Você não tem sido, Deus não tem sido suficiente na sua vida, do jeito que Ele tem planejado, você num ambiente guardado e protegido. Olha o texto que eu comecei. O irmão dele chegou e disse, vamos ali para outro campo, para o lugar onde eu domino. Então quando o diabo vier seduzir para levar você para fora do lugar de proteção, medite nisso. Por que eu preciso disso? Por que é que eu preciso disso? Tá certo? Para que é que Eva ia querer saber mais do que Deus? Ela ia construir o quê, pelo amor de Deus? Porque Deus conhece muito. A Bíblia diz que a sabedoria consultou a Deus. Então, para que ela precisava desse conhecimento? Ela ia criar as galáxias? Então, a sedução é atrativa, mas ela não é racional. Ela é apelativa, né? Aquele negócio, a pessoa olha... meu Deus, eu tenho que ter muito cuidado para dizer isso. Eu estava numa cidade... Eu sou funcionário público federal aposentado. E estava numa cidade, essa cidade tem muito... É uma cidade muito rica. Eu tenho que ter muito cuidado para não... E lá tem muita, assim... Tem coisas de atividades que não é muito legal. Não vou nem entrar nas propriedades dos negócios. Tem muitas coisas lá, assim... E eu saí da repartição e nesse tempo eu estava até tentando deixar de fumar. Faz muito tempo isso, faz muito tempo, muito tempo. Não sei porque que me ocorreu isso agora. E eu gosto muito, mas não é que eu gostava não, eu gosto muito das coisas do Nordeste. Muito. Então, eu estando com o dinheiro no bolso aí, pronto. Aí, quer que eu fui lá para a praça, né? Que aqui no Nordeste poder estar assim, num canto assim, vai na praça. Era outro tempo.
entendeu? Eu não me lembro se... Faz 30 anos que eu não bebo. Mas como todo funcionário federal da repartição, todo mundo tomava cerveja depois do expediente. Eu não me lembro. Eu sei que o motorista que andava comigo me deixou, e a gente tomou banho. Ele foi pro caminho dele e eu fui. E fiquei na praça, um ambiente muito legal, era muito animado lá nessa praça. E apareceu 2 cantadores de viola. Eu digo, vou alisar, é hoje. Eu gastava o dinheiro todo. Aí é quanto cada música? Era só ele terminando e eu botando, cante outra aí, fale de... Aí eu dizia, e é muito interessante, eles têm uma capacidade criativa que é uma coisa assim que você não consegue, a rima que eles fazem é muito rápido. Um fala, o outro responde em cima daquele assunto. Claro que eles têm uma bagagem de palavras guardada, mas ele conseguiria aquele jogo de palavras, enquanto fala, toca e ainda raciocinar. Eu adoro essas coisas. Se tiver sanfoneiro, eu adoro, não quero nem saber, eu fico perto. Enquanto não for embora, eu estou lá olhando. É muito bonito essa cultura, assim, para mim é fascinante. Tudo que essas coisas sadias, eu gosto de tudo, tá entendendo? E se você é católico, saiba que eu andava com 2 freis, lá do convento, também não posso dizer, muito famoso aqui na minha região. E eu andava, e eles também gostaram. Era. E a gente tava lá nessa praça, e eu não sei, uma moça muito bonita, ela era uma loura muito bonita e não sei o quê. Aí o rapaz da cigarreira falou, cigarreira é um canto que onde... Não, antigamente vendia revista, que se chamava aqui na região do Rio Grande do Norte, cigarreiro, onde vendia revista. Depois se tornou um canto que é tipo um barzinho. Bota as mesas para fora e vem cantor profissional. Aqui no Nordeste tem muito isso, muito, muito. E o cara chegou e disse, não, aquela menina está perguntando, você pode sentar, pô. Então, aí, conversando, não sei o que, lá vai. E eu acho que ela ficou impressionada, porque só quem estava dominando os cantadores era eu mesmo. Quando terminava, eu dizia... canto de não sei o quê, aí chegou, sentou e tal, aí o cara da cigarreta disse, rapaz, essa pessoa aí era noiva de um cara que tem uma madeireira super rica. Eu digo, bicho, Deus me livre, não quero nem ela aqui perto de mim, que eu posso até levar um tirinho de graça. Disse, não, mas você não tá fazendo nada, não, tô só dizendo, não, mas tudo bem, tá, ficou lá e tal. E resultado, quando terminou, os cantadores foram embora, eu já me levantei e fui na cigarreira, paguei o que... Eu só me lembro desse detalhe, que nessa época, faz muitos anos isso, com certeza mais de 30 e tantos anos, eu estava tentando deixar de fumar, que eu já contei a vocês que só era homem na minha região que começasse a fumar. Desde os 14 anos já fumava. E me levantei, paguei o que tinha consumido lá na cigarreira e voltei. E fui dormir. No outro dia de manhã chegou um funcionário lá da repartição e disse, rapaz, era tu que estava na praça ontem? Eu disse, era. Ele disse, e tu tava com fulano assim, uma galega assim, assim? Ele foi. Uma mulher bem demonstrada assim. Foi. E tu... Não, ela chegou, sentou-se lá e eu fiquei quieto. Aí tu foi sair para um canto com ela? Eu não. O que eu ia sair com ela? Não, sair com ela não. Esse rapaz, que sorte a tua, aquela pessoa é portadora positiva de... E eu fiquei aliviado, pesado e aliviado, mas ao mesmo tempo eu não me senti culpado porque eu não estava com intenção de fazer nada. Mas olha só o que eu estou dando de exemplo para a sua vida a respeito da sedução. Um negócio desse que seria uma noite que eu estava escutando cantoria, a pessoa poderia se contaminar pro resto da vida por conta de sedução. A pessoa precisava daquilo, nem conhece a pessoa. Não, mas aí é uma conquista, uma pessoa... E vai... E tem dentro de casa uma princesa, alguém especial, alguém guardada, selada e apropriada para mim, para você. E a pessoa vai se aventurar, arriscar a vida, entendeu? Arranjar problema pro emocional pro resto da vida. É a sedução que... Tá certo? A sedução de Eva, que estamos falando aqui, né? O diabo seduziu a Eva. Então, você não pode ser seduzido por algo que você tem melhor na sua vida, na sua casa, tá certo? Sabe uma coisa de... Hoje eu moro no interior. Quando eu era criança, aqui nesse interior,
tem um joguinho nas feiras do interior que é... Eu acho que você já viu até os japoneses fazendo, pega uma bolinha, nessa ganha, nessa perna, nessa ganha, nessa perna, aí ele vira o rosto e cospe assim, o outro levanta para a pessoa ver e as pessoas caem na besteira e perdem dinheiro. E desde aquele tempo, eu era criança, eu olhava, eu dizia, um cara desse nunca vai conseguir me enganar. Nunca vai ganhar dinheiro meu. Então, uma pessoa, eu não sei, talvez algum dia que o sangue de Jesus tem poder, alguém ainda consiga me enganar e dar um golpe. Mas todo golpe, ele precede da ganância. Se você me der isso, você tem direito a tal... Essa semana eu escutei uma mulher dizendo que uma velhinha depositou 20 mil porque alguém disse que tinha uma herança para ela de 200 mil e era um advogado. Isso aqui no Rio Grande do Norte, entendeu? É seduzida e abre os olhinhos por aquilo e você não precisa disso. Talvez esse sermão de hoje seja uma advertência para alguém. Você não precisa disso, tá certo? Você tem muita coisa linda na sua... Você tem seu lindão, sua lindona. Se não tem ainda, a partir dessa noite vai ter, em nome de Jesus, né? A sedução não arruina só a casa, o momento. Ele arruina a vida, viu? A sedução de Eva aqui arruinou a vida dela e da humanidade. O bom é porque Deus pôde consertar a situação de Eva, pode consertar a minha situação e a sua, porque Deus é graça, bondade e misericórdia, viu? Deus é bondade e misericórdia, né? O projeto original de Deus, como eu disse, não tinha doença, não tinha fadiga, e o que é que o homem faz? Né? A insatisfação da gente, a gente, não, tá bom não, né? Né? O que é que o pecado trouxe para o jardim do Éden, né? A outra coisa, você já refletiu que Adão e Eva tinham uma propriedade de não sei quantos mil quilômetros quadrados de puro prazer. E por conta da sedução e de um prazerzinho, eles passaram a ser os primeiros sem-teto do movimento dos sem-teto do Brasil. Vamos dizer, se o Éden ficar no Brasil, é do Brasil. Você já tinha pensado nisso? Por causa de uma sedução, o cara tinha... Aí, por causa de uma sedução, virou um sem-teto, um casal de sem-teto. Primeiro casal que tinha a propriedade de quilômetros do tudo, do bom e do melhor, aí foi expulso lá de dentro, virou sem-teto. Primeiro sem-teto. Primeira desunião, o pecado fez. Primeiro sem-teto, tá certo? O drama dessa família, né? Todo mundo precisa de um conserto, por isso que eu tô falando, né? Então, a história desse casal era linda até essa família permitir o diabo se infiltrar. Vamos dizer, aquele casal não tinha poder ou força. O diabo tem muita força. Deus tem poder diferente, tá certo? Ele talvez não pudesse matar o diabo, expulsar o diabo, talvez não tivesse força. Mas não precisava também dar crédito, não precisava ouvir. A Bíblia diz que todo dia Deus descia para falar com o casal. Eles tinham como conversar com Deus. Por que tinha que ficar batendo papo com o diabo? Fica um exemplo. Cada vez que você for bater papo com o diabo, você veja para onde o diabo vai querer te levar, tá certo? Agora eu sei que cada vez que você falar com Deus, eu sei para o lugar de vitória, tá certo? Que Deus vai te levar. Então, como eu disse, o primeiro erro foi dos pais, né? O Adão, ele era o provedor. Então, a Eva chega, a função de Adão era levar a comida para dentro de casa. Eu não sei qual era a função própria de Eva. Eu sei que as mulheres hoje têm mil atividades. Mas a função de Adão foi Deus que diz, olha, tá aqui, você vai dominar esses animais, esses alimentos. Então eu não sei o que é que eles comiam todo dia, mas Adão é que levava. Nesse dia, não é que Eva preparou alguma coisa que Adão tenha levado. Ela que foi a provedora de uma coisa que não era apropriada. E o homem de hoje, esse homem fraco que as músicas sertanejas do Brasil, se o cara for ser aquele... Né? Primeiro, você que é iludida, que fica escutando aquela música achando que homem é aquele... Homem não é não. Homem é um ser instintivo.
Quando ele quer para casar você, ele derruba qualquer gigante, ele passa por cima de qualquer muralha, ele não dorme, ele anda de pé, ele trabalha 18 horas e ainda arranja 2 horas para ir conversar com você sentado na janela. Quando ele quer casar com você, homem não é aquela coisinha. Eu não quero, é o cuidado que eu tenho de usar as palavras hoje, que a gente está vendo um país muito aflorado, assim, muito da contenção das palavras, né? Homem não é isso. O homem na sua natureza. Quando eu estava escrevendo esse sermão aqui, eu me lembrei de um detalhe. Quando o Fernando Collor, eu trabalhei 36 anos. 36 anos e alguns meses. Só no Serviço Público Federal. Mas antes eu trabalhei desde menino. Eu trabalhei de carteira assinada desde os 14 anos. Foi um escândalo lá na repartição quando eu disse, quero me aposentar. Todo mundo, não, você não tem idade não, olha aqui. E aí, olha aqui, ó. Eu já trabalhava muito cedo. E quando o Collor entrou, como eu era um funcionário muito novo, o Collor era um doido. Esse que está preso agora, um presidente. Ele fez um bocado de besteira e pegou os funcionários, dizendo que estava economizando, e botou num negócio que chamava disponibilidade. Então, os nomes que vieram de Brasília para entrar em disponibilidade já eram pessoas de 40, 50 anos. As repartições locais disseram, não, a gente vai pegar uma pessoa de 50 anos, mandar para casa e vai morrer. Vamos botar esses meninos novos. Então tinha uns 30, mais ou menos, da minha idade. Novo, quando eu digo, a gente era bem novinho. Novo, bem novinho. Eu entrei em serviço público bem novinho. E botou tudo para casa. Mas a gente recebia salário integral. O tanto que quem estava trabalhando. E eu aguentei 1 mês, 2 meses, 3 meses. Com 3 meses, olha, acredite. Eu saí procurando em oficina, em marcenaria. Porque assim, eu não podia pegar um emprego em escritório. A gente que é funcionário no ambiente que eu trabalhava é autarquia, entendeu? A gente é considerado estatutário, a gente é uma parte da nação. Você é um pedaço da nação, você é uma repartição ambulante, digamos assim, entendeu? A gente não tem carteira assinada e tudo que é informação da gente é cruzada, a gente não pode trabalhar em canto nenhum, entendeu? Ainda hoje eu não posso trabalhar, tá certo? Eu não posso, não quero, não vou. Eu trabalho no que eu gosto, trabalho para Jesus e escrevo livros. Pronto, isso é meu trabalho e isso aí não é proibido. Se eu quiser ensinar também pode. Tirando isso, mas aí eu saía procurando marcenaria, ferreiro. Eu fui num ferreiro que eu estava acostumado a fazer serviço com esse ferreiro. Rapaz, deixa eu trabalhar aqui, aí você vai me ensinando. Aí ele disse, você é doido, você vai essas máquinas daqui, corta um dedo seu, você... Não, você... Ele me chamava de um apelido japonês, uns heróis da época, aí ele me chamava daquele apelido, né, do japonês lá, não, isso aqui você vai cortar, não sei o que e tal, e aí eu me lembro, fui bater num motel muito famoso, depois eu fiquei amigão, esse cara muito, muito rico, depois ele construiu um shopping enorme numa cidade, e eu cheguei lá, tem vaga de quê? Ele disse, tem vaga de porteiro, eu digo, é minha especialidade. Sou profissional de porteiro. Aí o cara disse, vale na guarita para o outro lá mostrar. Aí o outro foi. A sequência aqui é o seguinte: apertou o botão uma vez, o portão abre. Apertou outra vez, o portão fecha. Terminou o curso. Olha que coisa boa. O dono do motel chegou e disse, você sabe atirar? Eu disse, sei. Pronto, tem um revólver ali, tem uma arma longa ali. Mas minha especialidade. De manhã eu estava lá varrendo, debaixo dos pés da mangueira, feliz da vida, com 4 para 5 meses já fui promovido, já estava trabalhando lá dentro do ambiente do escritório, já recebendo as cervejas, botando nas frisas, e até o dia que descobriram lá na repartição que eu estava trabalhando nesse ambiente, e mandaram me chamar e eu saí. Mas porque eu tenho a natureza de provedor. E essa natureza de hoje, esses homens sem raiz, que acham que vão enricar fazendo postzinho no Instagram, no TikTok. Bom, olha o que foi que deu aqui, né? Com o seu Adão. Ele era para ser o provedor do lar dele, né? Ele era para ser o provedor. Bom, o pecado trouxe vergonha, né? Nunca no Jardim do Éden eles haviam se notados nus. E quando o pecado entrou, ele viu que estava nu, né? A primeira vez que... Então, o pecado,
sempre vai trazer vergonha. Se não trouxe vergonha ainda para você, é porque não foi descoberto. Quando o pecado é descoberto, porque o diabo também é o acusador, tá certo? Então, o pecado, ele traz vergonha. Mas cedo ou mais tarde vai envergonhar a pessoa, né? E por conta disso é desamparado? Não, porque Deus procurou o casal para curar eles, tá certo? Não sei que peso você está carregando na sua vida, mas Deus tem cura para a sua alma, para a sua vida, para o seu emocional. Deus tem cura, tá certo? Quando a Bíblia diz deixando para trás, é porque Ele mesmo diz que os nossos pecados Ele lançou num mar chamado Mar do Esquecimento. Deus não pode ser esquecido de nada, porque Ele tem a onisciência. Mas dos nossos pecados, quando Ele joga lá naquele canto, nem o próprio Deus Ele se lembra mais daquilo. Então você trata de tirar debaixo do sangue de Jesus. Se corrija. Quando Jesus falou para aquela mulher, disse, vai e não peque mais. Tá perdoado. Quando diz está perdoado, está limpo. Está limpo, está perdoado. Vai e não peque mais, né? E como é que Deus fez isso no Jardim do Éden? Vou já terminar. Deus sacrificou, alguns dizem uma ovelha, um carneiro, uma ovelha que ofereceu. Não sei como é essa dinâmica, eu sei que pelo sangue que foi derramado, a pele que cobriu a nudez dele, também tinha sangue, representando o que na frente estamos relembrando, né, na paixão de Cristo, a remissão do pecado, a cobertura do sangue de Jesus, cobrindo os nossos pecados. Isso foi desde o Jardim do Éden, né? Bom, voltar ao texto dos dois rapazes. O Caim, no lugar onde os pais erraram e pecaram, era o lugar onde Caim trabalhava. O Abel, ele trabalhava, digamos assim, na parte divina. Ele era pastor de ovelha. E ele trouxe um sacrifício de uma ovelha para Deus. Isso é uma demonstração espiritual. O Caim trouxe coisas da terra onde aconteceu e Deus preferiu o sacrifício do Abel. E o Abel trouxe a ovelha porque o Abel tinha escutado dos pais que pelo sangue haveria remissão do pecado. Aquele sacrifício que eles dois foram apresentar, tá certo? Os dois foram apresentar um sacrifício. Mas um sacrifício por quê? Para pedir perdão pelos pecados. Era o comum naquele tempo, né? Quando chegava uma época do ano, o judeu até uma vez por ano ainda vai, toda a Bíblia fala disso, uma vez por ano ele sobe lá para pedir perdão pelos pecados do ano, e o outro ano começa e vamos começar tudo de novo, tá certo? E o Abel entendia que sem o derramamento de sangue não haveria remissão do pecado, né? E ele ofereceu a Deus o cordeiro, do jeito que ele entendeu que o pai dele falou lá. O outro não, o outro pegou uma safra de alguma coisa lá, ofereceu a Deus. Deus nem disse nada, mas só porque Deus se agradou mais desse do outro. Então a inveja, né? Olha que sentimento horrível que entrou, né? A inveja entrou no coração do Caim, né? E ele podia... se viu que o exemplo do irmão... Porque o que acontece hoje, e já naquele tempo, é achar que a minha maneira... Uma das coisas que eu mais fico indignado, tem uma rede de televisão que eu nem assisto, mas se acontecer de ligar, aí tem aqueles comentaristas, uma rede de televisão muito grande aqui do Brasil, que todo mundo fala mal dela, porque só passa coisas muito... É difícil lá, essa televisão é difícil. Aí, não, mas que Deus não é assim não. Aí ficam ditando como é que Deus é. A única maneira da gente saber como Deus é do jeito que Ele diz que é. Tá certo? Então eu não posso agir com Deus à minha maneira e esperar os resultados que Ele só vai entregar se for da maneira dele. Então a gente está criando uma geração rebelde a causa de ser abençoado. Em nome da liberdade do que, não, mas isso aí antigamente,
Isso eu não estou nem falando de costume social, não. É com a relação com Deus. Da relação do homem e da mulher com Deus. E querem inventar uma dinâmica diferente, um modo diferente, mas Deus tem a metodologia dele. Ele podia ter mudado, ele diz, vai lá na terra, pro filho dele, né? Deu uns 3 ou 4 anos lá, 3 anos, depois volta aqui e pronto. Não, ele tinha dito lá no Jardim do Éden que haveria a morte de um remidor, do cordeiro que ia tirar o pecado do mundo, que ia pisar a cabeça da serpente, e cumpriu. Deus não muda. A gente muda em cima de quê? Das seduções, porque é bom demais, é um esquema, papai. Tá certo? Então, precisamos, como foi falado aqui, do sangue de Jesus, né? Precisamos cobrir a nossa vida, os nossos filhos, o nosso lar, a nossa alma, o nosso pensamento, com o sangue de Jesus. Não adianta você assistir sexta-feira, quinta-feira e sexta assistir a peça, chorar como eu choro, e depois não entender que o sangue de Jesus te purifica, te perdoa, te limpa de todo pecado, te coloca em dignidade, te guarda, te sara. O sangue de Jesus tem poder. Então não é uma encenação, é um fato real para a minha vida e para a tua vida, né? Então, Eva tomou uma decisão horrível. E é muito ruim tomar uma decisão horrível, né? É ruim sentir culpa, culpa é ruim. Às vezes até botar a culpa no outro. Pronto, nesse caso aqui, a Eva chegou, aí botou a culpa no Adão, o Adão chegou, botou a culpa... Então, botar a culpa no outro até aceitável, mas quando a gente carrega a culpa sabendo que foi a gente mesmo, né? A gente mesmo que ocasionou uma situação que fez... incomoda. Por quê? Porque aquele que... Por isso que o diabo é acusador. Aquele que incitou a gente a cometer o pecado, ele é o acusador. Você pode olhar. Todo negócio ruim que não é para mim e você fazer, que dá aquela vontade da gente fazer maior do mundo. Quando a gente começa a fazer ou termina a fazer uma coisa que é pecado, que é erro, pouco tempo depois o diabo começa a colocar a culpa. A culpa é o acusador, dizendo, olha, agora tu fez. Repara se teve papo do diabo depois com Eva, depois que ele tinha dito a ela, vai lá, conversa. Aí depois ele foi confortável. Não tem nada não, você fique tranquilo, isso aí ele disse isso, mas já comeu? Pronta. Não, ele sabe que a desgraceira está feita, ele se afasta. Tá certo? Entenda esses conselhos que o pastor Marconi está dando a você nessa noite. Eu já estou desconfortável de olhar só para essa câmera. Eu acho que é porque tem mais a luz, essa está mais alta, mas eu estou dando atenção a vocês também, viu? Em nome de Jesus. Aliás, Deus está dando atenção a vocês. Escuta na minha voz, viu? Escuta falar de Deus na minha voz. E Deus transforma as coisas, né? Vamos dizer, podia vir alguma coisa boa de uma ação que quebrou a unidade da humanidade. Você quebrar um vaso, uma bacia, um jarro, um espelho, um copo é uma coisa. Você quebrar a aliança da humanidade todinha com o seu erro, poderia vir alguma coisa boa daí? Não, de mim mesmo não viria não, porque eu já chegava lá com ódio de você. Como é que você fala um negócio desse, seu caba? Ou sua cabrita? Aqui no Nordeste é assim, cabrita. A gente chama, se for mulher, a gente chama de cabrita. E se for homem, a gente seu cabra, você... Entendeu? Já chegava logo desse jeito. Não, Deus chegou lá e disse, olha... Do ventre dessa mulher vai nascer do ventre da mulher vai nascer que vai pisar a sua cabeça. Olha como Deus é. Então, por que eu botei isso? Para que você entenda, por mais que a gente carregue uma culpa, um erro, a gente cometeu o erro ou cometeu. Tem como descometer? Não tem. É como desver. Eu vi, desvi. Não tem. Não existe desver. Já viu, já ouviu, já desouviu. Já falou, já desfalou. A gente pode negar, mas desfalar já saiu. É flecha atirada. Pô, mas tem como Deus consertar. Tá certo? Deus apacentar. Então, aonde era condenação absoluta, Deus chega lá e diz, você do ventre dessa mulher, do ventre da mulher vai nascer que você vai estar celebrando, né, rememorando essa semana, a Santa Ceia, a Páscoa, né,
A Semana Santa, né, esse período todo que vai ter agora, né, você vai estar rememorando isso por conta da ação salvífica de Deus em enviar seu filho. Ele disse, houve esse movimento todinho no Jardim do Éden, aí em vez de eu chegar lá e dizer, pô, desapareça e eu devia não ter criado você, desapareça, tchau, pronto, não, mas Deus, ele é Deus de oportunidade, Deus de aliança, Deus de renovo, de recomeçar, e Deus sempre vai providenciar uma maneira de recomeçar. Quem se esconde da gente, de Deus, é a gente. Deus não se esconde da gente. A gente não quer, aí Deus... Tem muita gente, sei que tem algumas pessoas que estão assistindo agora, mas esse vídeo, geralmente, quando eu gravo tarde, no outro dia, aí dá milhares de pessoas e às vezes dá 7 mil em cada plataforma, dependendo. Se for no Kawaii, aí bate 30, 40 mil ligeiro demais, né? Mas o que eu estou dizendo ai, meu Deus, é que Deus sempre vai arranjar uma maneira de consertar alguma coisa que a gente tenha feito errado, né? Gênesis 3,15. Da semente dessa mulher vai sair o Salvador, né? E eu creio que naquele momento ela começou a ter filhos. Muita gente acha que ela teve só Caim e Abel. Não. Deus disse, da semente, ela mandou fazer filho. Algum deles vai ser meu remidor, né? Só que Deus não disse qual seria e nem quando seria, né? E a promessa do que Deus falou ali, um dia encontrou Maria, preguei essa semana, né? A respeito de um sermão belíssimo, né? O anjo começa anunciando a Maria, né? Que vai nascer Jesus. Deu muitos comentários, né? E o que Deus faz, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu falei que nessa canto dessa cidade que eu fui, eu não sabia se eu bebia, mas no tempo que eu bebia, tomava cerveja com os amigos, então todo mundo que estava naquela mesa, cada um fala mais alto que o outro, né? O som tá alto, aí um fala, mas ninguém escuta ninguém. E eu trabalho desde que eu me entendo de gente, então eu sempre procurei, né, ter uma vida correta. Tem as coisas erradas que um homem faz com beber e essas outras loucuras que a gente faz, mas até é considerado dentro de um padrão normal. Mas eu nunca imaginei, quer dizer, um homem que nem na mesa onde eu me sentava ninguém me escutava. Escutava, mas ninguém nem ouvia, ninguém tá nem aí porque que o outro tá falando, porque ele tava escutando a música, falando, e fumaça, e todo mundo mentindo, e aquela coisa... E eu nunca pensei na minha vida de um dia ser levantado como sacerdote, do mesmo jeito que essa mulher aqui, né, com um peso tão grande no coração. Assim era a minha vida, um peso no coração, sem existência. Você anda, vive, mas não sente a completude do viver dentro de você. E eu meditando a respeito disso, rapaz, como é que Deus transforma a vida de uma pessoa? Um ser que mal falava numa mesa, onde os outros também não queriam ouvir, e quantos milhões de pessoas não escutam ainda eu pregando a palavra de Deus, mudando a vida de pessoas. Quantas celebrações eu não fiz, quantas almas não se decidiram eu pregando, né? São mais de 25 anos de... Se essa Sônia que tiver aqui é a esposa do meu irmão Paulo Eduardo, ele que me evangelizou, ele ganhou um ganhador de alma. Então quantas cruzadas que tem, aquelas quantidades enormes de pessoas que eu preguei, nos aplicativos, como eu disse, aplicativos que tem 2 milhões de visualização, vamos dizer que seja 1.500.000 pessoas que escutaram a palavra de Deus, de alguém que nem na mesa de bar, das pessoas que eu gostava, ninguém estava nem escutando. Olha o que é que Deus faz na vida de uma pessoa, tá certo? Quando eu cedi o meu coração ao amor de Deus, eu deixei ser alcançado pelo amor de Deus. Parei de andar atrás das seduções da vida, tá certo? E Deus livra, né? Essas seduções assim nos encaminham a... Já tá com 1h e 14 minutos. Vou já encerrar, tá certo? Então, o jeito do mundo, não, tá certo? Se você quer adequar a Deus o jeito do mundo,
Até Deus mesmo diz assim, não vos conformeis com o mundo. Se a gente for um bolo, a gente tem que ter o formato, que a forma seja a forma de Deus, tá certo? Porque você não pode botar Deus dentro de uma forma. Ah, mas se eu não quiser? Bom, aí a opção é da gente. Não vai ser castigado? Não, Deus não é o castigador. Para isso já tem um diabo. A questão é que se a gente quiser ser abençoado, entrega teu caminho, conhece a Deus e Ele vai endireitar as tuas veredas. Ele vai te sarar, Oséias que eu li 4 versículos, né, para você. Então, se queremos ser sarados, o nosso emocional, tem gente que não dorme, quando fecha os olhos fica carregando aquela culpa, e Jesus vem e diz, minha filha, o preço foi pago, o preço já foi pago na cruz. O choro já foi derramado, o clamor já foi feito pelo Filho, nenhuma condenação há mais sobre sua vida. Então, arranca esse peso, arranca essa tristeza, essa amargura, encha da alegria, porque esse Jesus que vão estar fazendo a encenação, tem lá o sofrimento todinho, mas você pode olhar, no final ele ressuscitou, tá certo? Mataram ele, mas ele ressuscitou, tá certo? Receber de Deus. Tem que fazer do jeito de Deus para receber de Deus, né? E Deus vai sempre arranjar uma maneira. Você sabia que de qualquer maneira Jesus ia morrer? Ou com Judas, ou sem Judas, ou com Pedro, ou sem Pedro. Ou de qualquer maneira Jesus ia morrer. Viu? Já estava estabelecido, ele ia morrer. Ia morrer daquele jeito. Tudo estava previsto, não podia quebrar os ossos dele, não podia isso. Não podia ser mais do que aqueles dias. Tudo estava previsto. Diz que a possibilidade de se cumprir, tudo que se cumpriu em Jesus, era de você ganhar 100 vezes na loteria sozinho. É impossível. Tá certo? É impossível. E tudo se cumpriu. Tudo que estava escrito no Antigo Testamento. Então, aí quando o Judas chegou lá, Jesus não sabia? Sabia, porque na Santa Ceia Jesus estava dividindo um pão com ele. Jesus chegou e disse, rapaz, coma aqui um pão comigo e tal. Dividiu o pão com Judas. Mas quando Judas chegou perto dele, ele disse, amigo, como quem diz, dá até que você se corrigir. O destino já tá tomado, já está decidido. Mas não precisava que ele tivesse aquela marca no destino dele, né? E Deus, em Cristo Jesus, dá oportunidade a ele, amigo. Mas infelizmente o Judas não se... Tá certo? Então, esse Caim matou Abel. Abel é uma figura de Cristo, né? É isso que eu quis passar para você nessa noite, né? Quando a terra mataram, o irmão matou Abel, mas a humanidade matou a Cristo Jesus. O irmão matou Abel e os irmãos de Jesus, os judeus, mataram a Jesus. O sangue de Jesus, o sangue de Abel clamou por justiça, o sangue de Jesus clamou a Deus por remissão. Onde é que está isso, pastor? Em Hebreus. Hebreus diz, não temos mais como sangue de bois, mas temos o sangue de Cristo, que é melhor do que o sangue que foi derramado lá de Abel, né? Aquela situação que clama lá no sangue de Abel. Então o sangue de Jesus, ele clama remissão, perdão, bondade e graça de Deus para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Marconi Teixeira, nós somos o programa Dias Melhores. E eu rogo a Deus que a bênção do Senhor te acompanhe, que esteja contigo, que você receba alívio, refrigério, graça, da paz, saúde, bem-estar, que você seja renovado pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Fica na paz.